Então, é o seguinte, amigos, janeiro de 2026, nosso plano é levar os Valentes do Rei para uma imersão cultural, porque nós temos 4 especialidades na nossa escola. Vocês lembram quais são? Evangelismo público, pessoal, digital e transcultural. Então nós vamos ter a nossa escola de missões, que vai começar em breve. Será toda quinta-feira, 9 da noite, via Zoom. Então você vai poder participar. Toda quinta-feira, às 9 da noite, são 10 aulas e depois tem uma prova. E você vai ser certificado, você vai ganhar um certificado oficial da Igreja Adventista, porque se você desejar fazer missão com a gente ou com outro grupo, ou mesmo sozinho, se você receber um chamado para servir a Deus por uma semana, um mês, 6 meses, um ano ou mais, você só pode ir se você tiver essa certificação. E você vai receber essa certificação junto com a sua formatura lá dos Valentes, no dia 29 de... Você vai receber também o certificado da Escola de Missões, que habilita você a fazer essa viagem. Sem esse certificado, você não pode ir com a gente, tá bom? As aulas de espanhol vão começar também em breve, vão ser semanais, mas independente dessa aula, comece a estudar espanhol, comece a ouvir sermão, comece a orar em espanhol, em línguas, né? Comece a se interessar, baixa aplicativo do Duolingo, outros similares, comece a estudar, porque senão vai ser igual esses infelizes aí, ó, que eu estudei com eles 6 meses para poder chegar lá, ninguém abria a boca para falar nada, acharam que ia chegar e ia ser fácil. Não, eles vão entender, eles não entendem nada que a gente fala, é muito difícil. E olha que eles estavam só na visita, na conversa informal. Imagina para quem vai pregar. Imagina, eu fui pastor lá por 5 anos. Só no meu último ano, morando lá, é que os irmãos começaram a parar de reclamar e dizer: pastor, agora a gente se entende. Claro que eu sou pesado de língua e de cabeça também, mas irmãos, não dá para brincar com isso. Então, a nossa escola, e eu vou ter que aprender inglês com vocês também, nós vamos ter que aprender, porque nós não temos fronteira. Nosso campo é um mundo. Então, se nós temos uma especialização em evangelismo transcultural, nós precisamos aprender o espanhol e o inglês. Com essas 2 línguas, nós rodamos o mundo. Agora, imagina um velho como eu, uma pessoa como você, acabado, destruída, já endividado, amargurado, pesado de língua também. Como que nós vamos fazer? É só Deus mesmo, ok? Então eu preciso que vocês me incentivem a estudar, porque eu já tentei várias vezes, eu tenho dificuldade imensa com idiomas, imensa. Mas nós vamos ter que aprender, não tem jeito. Tá bom, gente? Então, nós temos alguns aqui entre nós aqui que tem essa facilidade e vai ensinar para nós, né? Vai nos ajudar. Meus irmãos, existem algumas frases chaves aqui da nossa escola, esses banners que estão por aí, tirem fotos neles, porque os princípios básicos estão aí nesses banners. Não esqueçam disso. Eu mudei o sermão, eu não vou pregar mais sobre como nascem os valentes, não. Confesso para vocês que eu, na correria louca, para começar a escola, e muitos de vocês me perturbaram demais, toda hora mandando mensagem, querendo barraca, querendo lugar, querendo camisa, querendo livro, e a gente não teve sossego. E eu deixei vou preparar o meu sermão de domingo na sexta noite, aí os miseráveis do Rio perderam o voo. Em vez de chegar às 10 da noite, foram chegar às 6 da manhã no outro dia, então eu não dormi aquela noite, porque eu tinha que estar lá no aeroporto, e depois tive que fazer, como é que diz? Fazer casa, né? Fazer sala para eles o dia inteiro, sexta-feira, rodando com eles para lá e para cá, leva restaurante, vem para cá, vai para lá. Tive que ir, trazê-los para cá para tomar café, depois levar para o restaurante para comer, depois trazer aqui, depois eu ir para casa. Eu cheguei aqui, já era quase 6 horas da tarde na sexta-feira. Mas eu falei, sábado à noite eu vou preparar um sermão de domingo. Irmãos, chegou ontem à noite, eu estava morto naquele quarto ali. Mas eu penso que a mensagem que eu vou trazer para vocês, que essa já está na cabeça e no coração, também vai ser de grande ajuda. Sabe por quê? Nós queremos que cada um de vocês forme pelo menos um discípulo, ok? Só que para formar um discípulo, você tem que ter no mínimo 5 estudantes da Bíblia.
Porque a média, infelizmente, é essa. Nem todo mundo que você começa a estudar a Bíblia vai terminar. A pessoa, às vezes, até está decidida, mas é amasiada, não conseguiu liberação no sábado, e esse processo de discipulado com ela e o batismo pode demorar meses ou anos até que ela finalmente se batiza para se tornar um valente. Então não dá para estudar a Bíblia com uma pessoa e ter certeza que ela vai finalmente se batizar e ser um valente. Tem como forjar uma pessoa assim? Então, o que nós sugerimos para vocês? Tenham pelo menos 5 estudantes da Bíblia. Como é que você vai fazer isso? Você pode começar com evangelismo público, evangelismo digital. Pastor Gilson está chegando para falar de classe bíblica, que você pode desenvolver uma classe bíblica na sua casa, na sua igreja, no seu pequeno grupo, enfim. Você precisa correr atrás de interessados. Agora, por melhor que você seja como instrutor bíblico, por mais que você conheça da Bíblia, irmãos, se a gente não ter um plano de oração intercessora para essas pessoas, os nossos alunos, é muito difícil. Então eu quero falar para vocês hoje sobre o poder da oração intercessora. Pode ser? Não tem slide disso. Então eu não vou te dar a cópia disso aqui, porque o que eu tenho é um papel. Então, como você já sabe que eu sou um homem violentamente carinhoso, você já tem uma agenda, você tem caneta. Percebeu que a caneta é personalizada também? Percebeu? Gostaram? Pois é. Essa agenda, na verdade, foi cometida uma falha muito grande com essa agenda. Essa agenda, ela era para ter algumas páginas em branco, umas páginas soltas, para que vocês anotassem as impressões que o Espírito Santo estaria causando em vocês aqui durante esse impacto. Mas houve uma falha na confecção e não foi deixado essas folhas livres assim. Então ela já começa com uma aba chamada glorificação. Abre aí, você não está entendendo nada, no seu pessoal de Taguatinga Norte, eles sabem do que se trata. Depois lá no meio tem uma outra aba chamada confissão, e lá no final tem uma aba chamada confrontação. Então, eu vou ensinar para os regionais como usar essa agenda. Eles vão trabalhar com os distritais, e os distritais vão trabalhar com vocês. Essa agenda não é para você escrever qualquer coisa, não. O propósito dela é outro. Mas não tem problema. Você começou a escrever, escreve o mínimo que você puder nessa agenda, porque você vai escrever outras coisas nela, tá bom? Guarde com carinho, essa agenda tem um outro propósito, mas não tem problema você usar uma página para escrever agora o sermão. Anota esse sermão, porque tudo que eu tenho é isso aqui, ó. O título, o poder da oração intercessora. Eu quero começar com 1 Samuel 12, 33. 1 Samuel 12, 33. Diz assim, disse o profeta Samuel: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Primeiro princípio que nós aprendemos: oração intercessora não é opcional. Um valente do rei, um cristão, precisa ter como disciplina espiritual a oração intercessora. Você precisa ter uma lista, e aí nessa agenda já tem. Olha lá nas últimas páginas que tem lá, a lista, uma lista, claro, não é lista na verdade, né? Como é que chama? O espaço, né? Tem um espaço lá de orações, não tem? Quem são esses nomes que vocês vão colocar aí? Seus interessados. Pessoas que vocês sonham em compartilhar a palavra. Pessoas que vocês já estão estudando ou querem estudar a Bíblia. Pessoas que disseram: não quero, não tenho interesse, mas você quer ver a salvação dessa pessoa. Isso é para isso, tá bom? Lá no final. Primeiro Samuel 12, 23. Mas Maurício, você está arrumando confusão, Maurício? Ele já está. Qual é o texto? Vamos falar para o Maurício. 1 Samuel. E o que o texto está dizendo? Deixar de orar é pecado por omissão. Anote aí.
deixar de ter hábito da oração intercessora, deixar de ter disciplina espiritual, orar para as pessoas, é pecado por, anote, pecado por omissão. Você está omitindo socorro espiritual ao ímpio, ao perdido. Nós temos que orar por eles. E eu vou dar agora vários exemplos de homens e mulheres, de servos de Deus que utilizaram o poder da oração intercessora. Primeiro, Abraão, Gênesis 18. Irmãos, quando você vai para Gênesis 18, nós temos aqui algo muito interessante. O Senhor Jesus Cristo, pré-encarnado, ou seja, isso foi na época de Abraão, ele vai nascer 2000 anos depois ou mais. Ele aparece em forma humana, acompanhado de 2 anjos também em forma humana, aparecem com aquelas vestes lá da época. Eles aparecem em forma humana e Abraão recebe. Eles foram ali para dar 2 notícias. Primeiro, que Abraão seria pai. E a segunda notícia, de acordo com o versículo 16 a 18, eles revelam a Abraão sobre o problema que estava ocorrendo ali em Sodoma. Então Deus faz uma pergunta retórica, verso 17: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? E aí, enquanto 2 anjos descem, e por que 2 anjos estão descendo? Por que Deus, ele diz assim, descerei, verso 21, e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se não é, sabê-lo-ei. Veja, irmãos, Deus não sabe todas as coisas? Sim ou não? Sim. Então, por que está dizendo eu vou descer? Isso aqui é juízo investigativo. Muitas pessoas pensam, os adventistas inventam esse negócio de juízo. Nós somos criticados de noite aí na internet, né? Antigamente era só livro, agora internet também. Os adventistas inventam esse negócio. Aqui está uma prova de juízo investigativo. Deus sabia ou não sabia da situação de Sodoma? Claro que sabia. Ele conhecia o coração de cada habitante ali, mas os anjos sabem o que está no nosso coração? Os anjos não sabem. Então isso aqui, o juízo investigativo é para benefício dos anjos, dos santos anjos. Então 2 anjos em forma humana descem, verso 22 em diante. Quando eles descem, Abraão fica ali agora diante do Senhor, e ele começa a ficar muito preocupado. Por que Abraão está preocupado? Porque lá em Sodoma estava morando quem? Quem estava vivendo lá? E o que ele era de Abraão? Sobrinho. Então Abraão fica desesperado. Ló já está vivendo há um bom tempo ali, e Ló era um homem justo. Com certeza Ló já edificou um altar, com certeza Ló já fez a sua conferência, seu pequeno grupo, sua classe bíblica, com certeza já tinham muitas pessoas tementes a Deus. Abraão estava chegando a essa conclusão. Aí ele faz a pergunta, veja o subtítulo, verso 22, Abraão faz o quê? Abraão intercede junto a Deus pelos homens. E Abraão começa, verso 23, e aproximando-se a ele. Veja, irmãos, a oração intercessória, você se aproxima de Deus quando você está intercedendo. E aproximando-se a ele, disse, destruirás o justo com o ímpio, e se houver 50 justos na cidade? Qual foi a resposta de Deus, irmãos? Verso 26, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Deus ama, gente, o seu povo. Estava conversando ali com os cariocas, explicando a situação que está o Rio de Janeiro, de violência, de promiscuidade. Por que aquela cidade não foi fulminada ainda? Porque Deus tem seus servos ali. Deus tem os seus servos ali. Só que aquela resposta de Deus deixou Abraão muito preocupado. Pô, mas não tem 50, ele pensou. Não tem 50, mas uma cidade dura, ok, mas deve ter 45. Senhor, e se tiver 45, o que Deus responde? Pouparei a cidade por amor aos 45. Mas não, Senhor, me perdoa, mas talvez Abraão nas quartas-feiras não ia na igreja, Senhor, e se tiver só 30, qual a resposta de Deus? Eu poupo por amor dos 30. E ele foi, mas Senhor, vou falar mais uma vez, se tiver ali só 20, o que Deus fala? Mas não é possível, eu acho que já está com vontade de esganar o sobrinho, não aprendeu nada comigo. Senhor, pelo menos a família dele, se tiver 10, o que Deus fala? Se tiver 10, meus irmãos, Jesus Cristo ascende ao céu, e aí do capítulo 19 é a continuação da história. Os anjos chegam, onde? Em Sodoma, e Ló estava na praça da cidade, percebe os 2 estrangeiros, forasteiros passando. Ló era justo, ele aprendeu com Abraão a ser um bom
um homem hospitaleiro, né? A hospitalidade é uma característica do povo de Deus. E aí, meus irmãos, Ló, sabendo dos perigos que eles estavam correndo, ele se adianta, vai até eles, toma iniciativa. Vem cá, vocês vão pousar onde? Vem cá, não, nós vamos passar. Não, vocês vão para a minha casa, não precisa, não vão me incomodar, não. E Ló insistiu muito com eles. Se não tivesse insistido, qual seria o destino de Ló? Ele iria perecer. Mas a hospitalidade, a bondade de Ló, sua preocupação genuína com desconhecidos, salvou a sua vida, né? E aí ele os recebe, eles cedem, aquilo era uma prova. E quando chegam lá, o que acontece? Quando chegam lá, Ló prepara um banquete para eles, e já no final, na hora de deitar, o que acontece? Aquela turba, todos os homens tomam a cidade, cercam a casa. E aí Ló ouve aquele movimento, estão batendo, estão gritando. Quando eles saem, o que vocês querem? Queremos esses homens que entraram aí, queremos ter relações com eles. Irmãos, os santos anjos foram ali para ver se de fato aquela maldade se era tudo aquilo que Deus estava dizendo. E os anjos viram que Deus não estava aumentando, Deus não estava exagerando, a maldade ali já havia ultrapassado os limites da graça. Então, meus queridos, os anjos revelam a sua identidade, cegando, né? Estou resumindo a história, aqueles ímpios, e eles revelam então o plano de Deus. Olha, foge, porque esta noite Deus vai destruir esse lugar. Chama os seus, reúna suas ovelhas, seus parentes, reúna seu povo, porque essa noite. Então Ló sai pela cidade enquanto os homens estão cegos, vai no filho, vai no outro, vai no neto, não sei quantos ele tinha, mas o fato é que ninguém acreditou. Eles estavam tão cegos pelo pecado que eles já não correspondiam. Ló volta para casa, e agora o dinheiro todo no banco, o gado ainda no pasto. Como é que eu vou recolher o gado? Como é que eu vou sair com a mão para frente, para trás? A mulher fazendo as malas, e era mala que não acabava mais. Faz a primeira, faz a segunda, faz a terceira, né, Lília? Faz a quarta, faz a quinta, faz a sexta e nada. Quando eu fui para o Peru, nós levamos 27. Quando eu contei, quantos pares de sapato? Não lembro. Se era 70, eu não sei, eu já perdi a conta, eu não lembro. Eu falei, aí eu usei toda a autoridade, né? 70, eu falei, não, acabou, daqui eu não levo mais nenhum. Irmãos, a mulher foi enrolando a noite toda. Eu pergunto para vocês, Ló saiu ou não saiu da cidade? Saiu ou não? Não, ele não saiu não, gente. Ele não saiu. Capítulo 19, verso 16, diz assim: como porém se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Ló saiu, ele foi o quê? E quem arrastou? Não foram os anjos. Qual o tema do sermão hoje, gente? Poder. Então, quem arrastou Ló da cidade? Verso 29. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de quem? De Abraão, e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. O texto é claro, é explícito. Se não for a intercessão de Abraão, Ló teria perecido. Você tem algum parente nessa situação? Eles vão perecer, se você não interceder por eles. Outro exemplo, Jó capítulo 1, o livro de Jó é maravilhoso, história fantástica, temos inúmeras lições no livro de Jó, mas ele fala também sobre o poder da oração intercessora, meus irmãos, e já começa falando disso, né? Jó tinha, capítulo 1, ele tinha 7 filhos, né? E eles sempre comemoravam, festejavam, celebravam cada dia na casa de um deles. No verso 5 diz: decorrido o turno de seus dias, dos dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então Jó intercedia pelos seus filhos continuamente, era um hábito de vida, ele era um intercessor.
Enquanto Abraão intercedia pelos sobrinhos, e aqui, mas não tinha filhos na época, mas então intercedia pelo restante da família, aqui Jó intercedia pelos seus filhos. Aí, meus queridos, o verso 6, Deus abre a cortina do sobrenatural para que a gente entenda o que ocorre no grande conflito, né? No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste, concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Irmãos, abra um parênteses aqui para dizer para você que o diabo é obrigado a admitir, ele é obrigado a admitir, que existe um campo de força ao redor de cada filho de Deus, e que ele não consegue ultrapassar esse limite, ele não consegue. Cada filho de Deus é protegido. Aí o diabo começa a dizer assim: Jó não pode ser um exemplo, porque olha só, a obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. O diabo está argumentando que Deus, ele compra a lealdade dos seus filhos, que ninguém serve a Deus por amor, que os seres humanos servem a Deus por interesse. Ninguém serve a Deus por amor. E ele falou isso num concílio onde ele nem ali devia estar. É tanto que o Senhor pergunta: o que você está fazendo aqui? Claro, havia um lugar vazio, era o lugar de Adão, quem devia estar ali era Adão, mas a cadeira estava vazia, Adão era o cabeça da humanidade. Você está vindo de qual mundo? Isso aqui é representantes. Ele fala: eu estou vindo do mundo que eu represento, onde eu governo. Aquela expressão, rodear a terra e passear, não é passear como você faz para ir para o shopping, para ir para o zoológico, para ir para não sei aonde, não. Passear aqui é o sentido do meu mundo, que eu administro e cuido. Deus falou: como pode você ter um mundo, que o mundo é seu, se eu tenho um servo meu lá? Você não percebeu que eu estou presente nesse mundo através do meu servo? Eu tenho um representante lá. Se você está vindo aqui alegando que representa o planeta, eu tenho um representante lá também. Aí o diabo começa: mas claro, o senhor compra a lealdade dele. Abre o campo de força. Deixa eu fazer um negócio aqui, eu aposto. Então Deus abre parcialmente o campo de força. E aí o diabo vem, como disse Jesus: roubar, matar e destruir. Foi o que ele fez. Roubou, matou os filhos e destruiu as casas e tudo que Jó tinha. E do homem mais rico ele se torna o mais pobre. Mas ele, quando abre a boca, glorifica o nome de Deus. Amém? Ele não peca. Passa mais um tempo, não sabemos quanto, não foi muito tempo. Houve um outro concílio no céu, capítulo 2. Satanás pede permissão, Deus autoriza a entrada dele. Os santos anjos devem ter ficado assim bem confusos, né? Por que Deus está permitindo a entrada? Embora houvesse simpatia ainda e muita dúvida com respeito às intenções do diabo, não estava muito claro. Só na cruz aquilo ficou definido, né? E Deus pergunta, né? O clima ficou bem estranho ali no céu: de onde vens? Eu venho do meu planeta. Como pode ser seu se eu tenho um representante lá? Mas também o senhor abriu apenas parcialmente o campo de força. Abre mais, deixa eu tocar na vida dele, ele ainda tem saúde, ele ainda pode trabalhar e conquistar tudo de novo, né? E Deus fala assim: tá bem, eu vou abrir mais um pouco. Mas aí Deus põe limite, né? Mas não tira a vida dele. Irmãos, o diabo não pode ir 1 centímetro além do que Deus determina. Como diz Martinho Lutero, ele é um cachorro na coleira de Deus. Ele só vai até onde Deus deixa que ele vai. Não vai mais, nem 1 centímetro a mais. E aí você sabe, ele coloca uma doença terrível e Jó descreve a situação. Nós não sabemos exatamente que doença é essa, mas ele fala do seu bafo, ele fala da sua pele, ele fala da sua carne, que estava só com a pele dos dentes, ficou magro, bicho comendo. Gente, era uma situação horrorosa. Depois de algum tempo, a esposa dele, vendo aquele sofrimento, ela não suporta e propõe um fim para aquilo tudo. O que ela diz? Descansa, meu filho, ninguém aguenta mais, né? Está louca, mulher? Receberíamos o bem de Deus, não receberíamos o mal. Ou seja, ele não peca, ele não atribui a Deus nenhuma culpa. E aí o diabo, que já tinha tirado os filhos, tirado os bens, jogado a esposa contra ele, e agora faz o quê? Não, vamos mandar os amigos. Amigos como esse, né, gente? Quem precisa?
Os amigos chegaram, e quando eles ouviram falar, não acreditaram, vieram os 3 amigos. Quando eles viram o estado de Jó, eles ficaram uma semana em silêncio diante dele. Uma semana, porque era o tempo dos funerais na época. O estado era tão crítico que para eles Jó já havia morrido. Eles não entendiam como aquele homem respirava. A situação era terrível. Mas em vez de confortar e consolar, o que eles fazem? Eles fazem o que a Jussara faz comigo, o que a Cida faz comigo, querendo me matar. Irmãos, só acusações. Ah, você está assim porque você adulterou. Ah, você está assim porque você roubou. Ah, você está assim porque você não abrigou o órfão, a viúva. Eles acusaram Jó de tudo quanto é pecado. E Jó não aceitava aquilo. E aí a grande parte do livro é discorrendo, né? Eles acusando e Jó dizendo: eu não fiz isso que vocês estão me acusando, não fiz. E no final do livro, vamos para o final da história. No final da história, quando eles não tinham mais argumentos e Jó não sabia mais o que fazer, Deus se levanta. Capítulo 42, Deus se levanta. E diz o verso 7 assim: tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecerei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto com o meu servo Jó. Agora imagina a situação daqueles homens, irmãos. Malharam, bateram, em Jó. E agora Deus fala: a minha ira está sobre vocês, vocês serão destruídos, a menos que vocês convençam o meu servo Jó a interceder por vocês. Só dele eu aceitarei o quê? A intercessão. Imagina o desespero, a humildade, o quadro mudou, virou tudo, né? E eles têm que ir ali quase que rastejando, talvez. Não que Jó exigisse aquilo, ou sentisse satisfação na humilhação daqueles homens, mas era Deus vindicando o seu servo. Eu não sei, as palavras daqueles homens não estão escritas, mas você pode imaginar as súplicas e o desespero deles, porque a Bíblia diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E aí a Bíblia diz que, verso 10, Deus mudou, verso 9 e 10, então foram Elifaz o temanita, e Bildade o suíta, e Zofar o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando então a oração intercessora abençoa ao foco dessa oração, mas abençoa também você, a sua vida. Se você se tornar um intercessor, você também será abençoado. Deus tem algo especial, uma bênção especial para os intercessores, meus irmãos. Vamos para o livro de Deuteronômio, outra experiência. Vocês estão anotando isso aí? Espero que sim, tá? Espero que sim. Deuteronômio capítulo 9. Deuteronômio capítulo 9, meus irmãos, aqui é o último sermão. Deuteronômio é o sermão de despedida de Moisés. Tiraram o meu tempo, significa que eu tenho todo o tempo do mundo, é isso? Capítulo 9 de Deuteronômio. Ele está recapitulando a saída do Êxodo, todos aqueles episódios. Então, chega um momento que ele começa a recapitular a rebelião do povo lá diante do Monte Sinai, nos dias em que ele foi buscar as tábuas. Quando ele sobe para pegar as tábuas, ele fica quantos dias lá? Ele deixa Arão e Hur tomando conta. E no final dos 40 dias Deus disse: desce, porque o povo que você tirou do Egito se rebelou contra mim, me rejeitaram. Gente, agora eu quero que você preste atenção. Verso 14, preste bem atenção. Deixa-me, disse o Senhor, deixa-me que o destrua e apague o seu nome de debaixo dos céus, e faça a ti nação mais forte e mais numerosa do que esta. Irmão, olhe para cá. Você acha que o Criador do universo, nosso Deus vivo e verdadeiro, precisa pedir autorização a alguém, a um de nós, para alguma coisa? Deus precisa pedir autorização para nós fazermos alguma coisa?
Mas é interessante, porque o que o texto está dizendo? Pelo contexto aqui, quando Deus revela para Moisés o que estava acontecendo, porque Moisés não estava sabendo, estava 40 dias que ele estava lá no monte com Deus. O texto dá a entender que quando Deus revela, o povo se revelou, Moisés caiu de joelhos, na mesma hora. E agora, entre aspas, é um problema para Deus. Por quê? Porque Deus castigou o Egito por causa da idolatria. Cada praga era uma sentença, era um juízo contra um Deus egípcio. E agora o povo que ele tirou, libertou por causa da idolatria e da maldade egípcia, estava fazendo o quê? Pior, porque os egípcios eram pagãos mesmo, por nascimento. Eles não eram, mas se tornaram. Como que Deus vai passar a mão agora na cabeça dos israelitas? Como Deus vai ignorar aquela rebelião? Quando, dias atrás, 2 meses atrás, ele havia destruído, arruinado o Egito. Era justo isso? A justiça de Deus, a santidade de Deus se levantou. E Deus disse: eu não posso ignorar isso. A minha justiça, a minha santidade impede que eu ignore isso. Eu preciso castigar. Sai, Moisés, eu preciso castigar. Deixa-me, Moisés. Acontece que para os egípcios não havia um intercessor, mas para Israel havia. Um homem se colocou, um homem, entre Deus e uma nação inteira. E aí, queridos, diz o texto que, verso 16, eu estou correndo aí: olhei, diz Moisés, e eis que havíeis pecado contra o Senhor vosso Deus. Tinhas feito para vós outros um bezerro fundido, e cedo vos desviaste do caminho que o Senhor vos ordenara. Verso 18, olha aí, irmãos: prostrado estive perante o Senhor como dantes, 40 dias e 40 noites, não comi pão, não bebi água, por causa de todo o vosso pecado que havias cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Pois temia por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto estava irado contra vós outros, para vos destruir. Porém, ainda esta vez, o Senhor me ouviu. Agora, ênfase no verso 20: o Senhor se irou muito contra Arão para mas também orei para Arão. Quanto maior a luz, quanto maior a posição que você tem, maior a gravidade do seu pecado, da sua rebelião. Arão não tinha desculpa para aquilo, e Deus precisava destruir Arão, mas o seu irmão Moisés intercedeu por ele. Amém? Gente, lá no Salmo 106, 23, Salmo 100, recapitulando também a história de Israel, o salmista revela isso de formas, com tintas assim, com cores muito vívidas. Salmo 106, 23: tê-los-ia exterminado como dissera, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse interposto, impedindo que sua cólera os destruísse. Amém? Porque Israel não teve o mesmo fim que Sodoma e Gomorra? Por que não teve? Porque Moisés intercedeu por eles. Amém? Queridos, vamos para a igreja primitiva, Novo Testamento também temos exemplo. Atos capítulo 12. Atos capítulo 12, meu irmão. O diabo, irado contra a igreja remanescente, focou todo o seu ódio contra os discípulos. E o capítulo 12, verso 1 diz: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. De súbito, inesperadamente, os soldados chegaram e assassinaram Tiago. Mas no verso 3 disse que o rei Herodes, instrumento do diabo, e o diabo também junto, eles cometeram um erro crasso. Verso 3: vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. Eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Irmãos, olha que erro que o diabo cometeu aqui. Se ele queria acabar com Pedro, ele tinha que ter feito isso que horas? Na hora, como fez com Tiago. Mas como ele mandou prender a Pedro, ele deu à igreja a oportunidade de fazer o quê? E a história agora é outra. Agora, meu irmão, a história é outra. Porque o verso 5 diz: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração o quê?
incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então, Herodes pega a Pedro, leva lá para o calabouço, coloca 4 escolta, tinha 4 soldados com ele dentro da cela, 4 na porta da cela, 4 na porta da outra cela e 4 lá no meio da rua. Quero ver quem liberta esse homem. Humanamente falando, naqueles dias isso era impossível. Mas, queridos, a igreja jejuando e em vigília. E aí você sabe, o resto da história diz que enquanto a igreja orava, ela moveu o céu. E Deus enviou o quê? Um anjo que desceu e libertou a Pedro. E Pedro está pensando que é uma visão, né? De repente o anjo some, ele não é visão, isso é real. Eu estou aqui. E ele corre, chega na casa da Maria, mãe de João Marcos, que escreve o Evangelho de Marcos, né? Possivelmente ali foi o lugar do cenáculo. E aí, meus irmãos, quando ele bate na porta, a igreja orando, pensa que a menina está louca, e aí ele continua batendo, e quando abrem, ali está Pedro. Deus respondeu a oração, amém? A oração intercessora da igreja. Nós temos o exemplo da igreja primitiva, Moisés, João, Abraão, mas o nosso modelo supremo, quem é o nosso modelo supremo? Gente, tudo se trata de imitação. Lucas 22, Evangelho de Lucas 22, 31. O tempo aqui, eu agradeço muito, mas eu fico preocupado, né? Tiraram o cronômetro aqui. Lucas 22, 31, está escrito o que aí? Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Irmãos, o diabo ele tem que pedir permissão. Ele não faz o que ele quer, como eu disse, ele tem limites. E nesse caso aqui ele falou, eu tenho direito sobre Pedro. Eu tenho direito sobre Pedro, porque ele não é um consagrado inteiramente. Ele não é inteiramente consagrado. Ele é orgulhoso. Eu tenho parte, eu tenho acesso ao coração de Pedro. Eu tenho direito de peneirar a Pedro. Ele reivindica esse direito, porque era um coração dividido entre servir a si mesmo e servir ao mestre. Esse é o perigo. Coração dividido. Coração dividido, o diabo tem acesso à nossa vida, e se ele tem acesso, ele vai minando até nos derrubar. Meus queridos, e Jesus autoriza, mas não sem antes adverti-lo, como disse a Cidinha aqui, né, Cidinha? Eu nem lembro dessa ocasião que você disse que eu te perturbei, que eu chamei sua atenção. Eu vou fazer um negócio desse? Não, Cida, você... Não comecem com as acusações. Mas mesmo que se fosse verdade, seria um ato de amor. Um ato de amor, porque aqui, Cida, aqui Jesus está advertindo a Pedro. Talvez eu, no meu amor por você, tentei te advertir também. Aí o que aconteceu? Pedro ouviu? Jesus falou, o diabo te pediu, eu autorizei, ele vai te sacudir. E Pedro ouviu? Não, eu estou pronto, deixa vir. E o diabo foi com os 2 pés nos peitos de Pedro. E a queda só não foi mortal, porque Jesus estava fazendo o quê? Mesmo enquanto apanhava, açoitado, cuspido, humilhado, os olhos de Jesus estavam com compaixão, intercedendo por Pedro. Senão a queda teria sido mortal, como a de Judas. Irmãos, Mateus 17, 21 fala assim, esta casta não sai, a não ser com oração e jejum. Oração e jejum. Meus irmãos, aí a gente vai lá para João 17, 20. O que isso tem a ver conosco? Meus irmãos, você também é fruto da intercessão de Jesus, foi no passado e é no presente. João 17, 20, o que está escrito lá? Hein? Rogo não somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra. Amém? Jesus intercedeu por você. Você estava no coração de Deus. Ele te ama. Ele intercedeu por você. E o que Jesus está fazendo hoje, gente? Ele deixou de ser intercessor? Ele perdeu essa característica? Sim ou não? Não, Hebreus 7, 25, está aí. Olha aí, meus irmãos. Hebreus 7, 25, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para fazer o quê? Interceder por eles. Onde está Jesus agora? No santuário celestial. O que ele está fazendo por nós?
Então veja Abraão, quem mais? Jó, Moisés, a igreja primitiva, e você pode estar lembrando de outros personagens que também intercederam. 7:25. A intercessão é tão poderosa que teve uma vez, irmãos, lá no livro de Jeremias, quando o povo de Israel ultrapassou os limites da graça, que Deus falou para Jeremias assim: não ore mais por esse povo, o castigo precisa vir, é preciso vir. Meus queridos, tem um texto aqui em Ezequiel 22:30, é um dos textos mais tristes da Bíblia, falando aí Jerusalém é invadida, né? Primeira vez por Nabucodonosor, passa-se vários anos, ele invade de novo. Primeira leva ele leva Daniel, seus amigos. Segunda leva ele leva Ezequiel, jovem também, que vai se tornar um profeta, vai ser chamado lá no exílio. Depois vem a terceira e última invasão. A última invasão de Nabucodonosor, essa foi a terrível, né? Porque ele destruiu a cidade por completo, templo, muro, acabou com tudo, matou a maioria das pessoas, vendeu os outros como escravos, escravizou, foi aquela desgraça. Mas Deus revelou algo a Ezequiel, algo, irmãos, e quando eu leio isso aqui eu fico muito triste e muito preocupado. Olha o capítulo 22 de Ezequiel, versículo 30. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas, o que está escrito aí? Mas a ninguém achei. No Êxodo tinha um, quem era? Moisés. Agora não tinha ninguém. Resultado? Destruição de Jerusalém. Deus queria poupar a cidade. Deus queria poupar aquele povo. Só bastava quem? Um. E não havia. Aqui, irmãos, em 1 João capítulo 5, verso 14, 1 João 5,14, fala do poder da oração intercessora também. 1 João 5,14 em diante. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Nós aprendemos no sermão da sexta-feira: suspirou Davi e disse: quem me dera beber da água que está no poço de Belém. E aqueles 3 valentes romperam o acampamento dos filisteus, trouxeram água para o rei. O rei só suspirou. Deus também suspira. A Bíblia está dizendo que se a gente pede alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. E qual é a vontade de Deus? Já vemos, é a salvação de pessoas. Veja o verso 15, sabemos que quando Ele nos ouve, sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém via seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por estes não digo que orem. Nós temos que interceder, irmãos. Nós temos que interceder pelas pessoas, aqueles que não ultrapassaram o limite da graça. E eu quero terminar com 1 Timóteo 2, verso 1. 1 Timóteo 2, último texto. 1 Timóteo capítulo 2. Verso 1 em diante. Antes de tudo, pois, exorto que se use prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Exorto, interceda. Isso é bom e agradável diante de Deus. Isso é bom. Queridos, Jesus foi um forjador de valentes.
Você está sendo chamado simplesmente para imitar a Jesus. Deus não pede que façamos nada que Ele não faça primeiro. Ele é nosso modelo. A salvação é para aqueles que querem se parecer com Deus, que querem ser justos como Deus, que querem ser bons como Deus, que querem ser santos como Deus, que querem ser fiéis como Deus, que querem ser honestos como Deus, que querem ser missionários como Deus e que querem ser intercessores como Deus. O Espírito Santo também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Todo o céu está trabalhando pela salvação de pecadores. Deus não está nem aí para quem vai ganhar o Campeonato Brasileiro, a Libertadores ou a Copa do Mundo. Deus não está nem aí para como vai ser o capítulo final daquela novela. Deus não está nem aí para um índice de inflação, para quem vai ganhar, se é Lula ou Bolsonaro. Deus não está nem aí para essas coisas supérfluas. O interesse de Deus, o foco do céu, é a salvação dos perdidos. Eu não posso explicar para vocês, na teoria, como funciona a oração intercessora. Como é que é isso? Não sei. A Bíblia não dá muitos detalhes. A Bíblia diz que funciona. Funciona. E eu já vi na minha vida amigos e parentes que eu orei por muito tempo, e se converteram. A última foi uma prima, né? uma senhora que é casada com um primo meu, lá em Belo Horizonte. Eu orei muitos anos para aquela mulher, mais de 30 anos. Eu oro por toda a minha família, e eu sinceramente não tinha muita esperança que ela viesse assim primeiro do que o marido, porque o meu primo é ele, e ela casou com ele. Ela já teve um filho adventista que se afastou da igreja, e eu orando, e agora eu tive a surpresa que final do ano ela se batizou também, é membro da nossa igreja. Já tive amigos que orei e pude batizá-los depois de muito tempo de oração, muito tempo. Nós não podemos deixar de orar pelas pessoas. Se trata de um processo de imitação. Deus quer que você seja como Ele. Agora, voltando a falar sobre como funciona a oração intercessora, não temos muita coisa assim para dizer, mas o fato é que nesse grande conflito entre Cristo e Satanás existem certas regras, existem princípios nessa guerra, e os dois lados têm que respeitar. Por exemplo, Deus não pode salvar a ninguém contra a sua vontade, nós já sabemos disso. E o diabo se aferra a isso, ele se apega a isso. Então, você já encontrou com pessoas que disseram para você: não me fale de Deus, não me oferece tudo bíblico que eu não aceito, não quero saber. Você já encontrou alguém assim na sua vida? Então, quando alguém se coloca nessa posição, Deus pode fazer alguma coisa para salvá-la? Deus não pode fazer, porque ela disse: não quero. E o diabo cerca essa pessoa, lança trevas sobre a mente dessa pessoa, cega literalmente essa pessoa, para não ver a beleza do Evangelho, o amor de Deus. Ela não vê, ela não entende. Deus, entre aspas, é obrigado a respeitar, porque é a vontade da pessoa. E o diabo grita: respeita a vontade do meu servo. Deus precisa respeitar. Agora, a bagunça para o reino das trevas, as portas do inferno são destruídas quando o quê? Alguém começa a orar por aquele infeliz. Porque quando você começa a interceder e o diabo fecha as portas do inferno para impedir que essa pessoa se liberte, veja o amor de Deus. Quando você começa a orar, Deus envia luz para tirar aquela névoa, para que a pessoa entenda o plano da salvação. Aí o diabo se interpõe, aí é o diabo que se interpõe e grita: não faça isso, respeite o desejo do meu servo. Aí Deus vai dizer o que para ele? Sim, estou respeitando, mas eu também estou respeitando o desejo do meu servo. E como ele está intercedendo por este, sai Satanás. E o diabo é obrigado a fazer o quê? O diabo é obrigado a respeitar. E nesse momento ocorre o quê? O milagre, que é as densas trevas que cercam aquele pecador, elas são espalhadas. E a luz do Evangelho vem sobre a mente daquele pecador. E agora ele tem o quê? Uma chance. Ele tem uma chance. Não significa que a oração intercessora sua vai salvar todos na sua lista. Abraão não conseguiu salvar a esposa de Ló, nem os outros filhos, mas ele conseguiu salvar a Ló, porque Ló era justo, sincero. Então a oração intercessora não significa que você vai, todo mundo da sua lista você vai ver salvo, e salvo agora semana que vem, salvo 29 de novembro, pode ser que vai passar muitos novembros,
Mas um fato é que existem pessoas que, se nós não intercedermos por ela, de jeito nenhum o diabo vai soltá-las. Então, o meu apelo para você nesta manhã, se você quer imitar a Deus, se você quer ter essa paixão e ver pessoas se convertendo, se você quer transmitir os seus genes espirituais, formar um discípulo, deixar o seu legado, você não pode ignorar essa ferramenta. Você precisa colocar na sua agenda aí as pessoas que você deseja ver salvo, interceder e orar por eles todos os dias. Ore e tenha um dia semanal de jejum. Escolha um dia para orar e jejuar. Jejum é humilhação de alma. Outro dia eu prego sobre jejum para vocês. Então tudo se trata de imitação. Eu quero ser igual ao meu modelo supremo, que é Jesus Cristo, e se Ele foi o intercessor, eu vou também ser o intercessor. Eu vou aprender com o meu mestre, eu vou interceder com o meu mestre. É isso que você deseja? Mantenha a sua mão ao alto, enquanto eu intercedo por você agora. Querido Deus, muito obrigado por falar ao nosso coração nesta manhã. Senhor, o Senhor está no santuário celestial intercedendo por nós. E o Senhor nos colocou aqui, nos confiou o reino. O Senhor nos confiou, Senhor, o Evangelho. Somos teus representantes, tão débeis, tão fracos, mas o Senhor é todo poderoso. Não há limites para o teu poder e para o teu amor. E imitando, Senhor, tua pessoa, nós queremos agora ter a nossa lista de oração. Vamos interceder todos os dias, pela manhã e pela noite, em favor de cada um desses nossos amigos, parentes que amamos, que hoje estão nas garras do diabo, mas nós queremos que eles recebam o nosso legado e possam continuar a pregação do Evangelho quando nós tombarmos, quando nós descansarmos. Abençoe, Senhor, os valentes do Rei aqui. Consagre esse grupo em nome de Jesus. Amém.